polígonos convexos, vamos voltar a alguns polígonos específicos. Nós vimos o triângulo, o primeiro polígono convexo e talvez o mais importante de todos. Depois nós falamos de características gerais que valiam em qualquer polígono convexo e algumas fórmulas, né? Fórmula de soma dos ângulos internos e como que se comportava o ângulo interno e o ângulo externo. Hoje nós vamos falar de um segundo grupo muito especial, que é estudado em separado, que são os quadriláteros convexos. Vamos primeiro para a parte geral, bem geral, o que vale em qualquer quadrilátero, não importa que tipo de quadrilátero você esteja trabalhando. Primeiro, a própria definição, né? O próprio nome, quadrilátero, lados, 4 lados. Ele é uma figura plana, convexa, de 4 lados. Uma figura de 4 lados. A soma dos ângulos internos é 360 graus. Lembre-se, nós aprendemos uma fórmula. Não é mais motivo para se preocupar. Ele é uma figura que tem 4 lados. Lembra lá da nossa fórmula? A soma dos ângulos internos era n menos 2 vezes 180. Como ele tem 4, 4 menos 2 dá 2. 2 vezes 180, 360. 360. Sabemos que em qualquer polígono convexo, qualquer um, a soma dos ângulos externos é 360. Isso é fixo. Bom, não mudou. 360. E a soma de um ângulo interno com um ângulo externo, vizinhos, adjacentes, sempre dá 180 porque eles são suplementares. Vale aqui. Ou seja, como ele é um polígono, vale as características gerais de qualquer polígono. A soma dos adjacentes dá 180, a soma dos ângulos internos 360, a soma dos ângulos externos também 360. De forma geral, essa é a figura. E lembre-se, o nosso n aqui, quantidade de lados, é 4. N, quantidade de lados. Mas que também representa a quantidade de vértices, 4 vértices, quantidade de ângulos internos, 4 ângulos internos, quantidade de ângulos externos, 4 ângulos externos. Sempre 4, tudo igual, isso a gente já tinha visto lá nos polígonos. Eu queria aproveitar essa figura para introduzir um elemento novo chamado diagonal. Diagonal de um polígono. E eu preferi deixar para falar disso aqui no quadrilátero, que é mais visual, é mais fácil de ver, mas depois nós vamos estender essa ideia para qualquer polígono, qualquer um, tá bom? Por isso que eu preferi deixar aqui, para ver aqui, para que vocês pudessem ter uma boa visão. Então, suponha que nós estejamos aqui com o mesmo quadrilátero, tá bom? Desenhei o mesmo quadrilátero aqui, só para não ficar cheio de coisa. Vamos primeiro definir o que é a diagonal. A diagonal é um segmento. Significa que tem começo e tem fim. Ela é um segmento de reta. Segmento. Que une 2 pontos. Que une 2 vértices, nesse caso. Segmento que une 2 vértices do polígono. Espera aí. Mas se eu parar a definição aqui, segmento que une 2 vértices, esse segmento aqui uniu 2 vértices, ó. Uniu o vértice A no vértice B. Aí você vai falar, pô, isso aqui é uma diagonal. Não, isso aí é lado, não é diagonal. Ô professor, então essa definição está errada. Isso. Falta um complemento. É o segmento que une 2 vértices não consecutivos. Consecutivos, hein? Os vértices que estão na extremidade do mesmo lado. Vou pegar esse lado aqui, ó. Esse aqui. Quais são os vértices que estão na extremidade dele? O A e o B. Esses vértices são vértices consecutivos. Esse segmento aqui, ó. Quem são os vértices que estão nas extremidades? O B e o C. Então eu vou dizer que em relação a esse lado, B e C são vértices consecutivos.
Então, eles não podem ser consecutivos. Então, tem que pular pelo menos um, vamos dizer assim. Vou ligar o A no B? Não. Então, eu vou ligar o A no D? Não, eles são consecutivos. Você tem que ligar no vértice que não é consecutivo. Então, é o A no C. Essa é a sua primeira diagonal. Dois vértices não consecutivos. Qual é o próximo? O B com o D. Não pode ser B com C, porque B com C é consecutivo. B com A é consecutivo. Então é B com D. Segunda diagonal. Essa figura tem duas diagonais. Então uma pergunta que é bastante comum, agora vamos extrapolar isso para qualquer polígono convexo. Uma pergunta que é bastante comum é: quantas diagonais tem um polígono convexo? Qual é a quantidade de diagonais? Esse tem duas. Duas diagonais. Mas e os outros? Então existe uma fórmula que diz a quantidade de diagonais. D. Quantidade de diagonais. A quantidade de diagonais de um polígono é dado por essa fórmula aqui. N, que multiplica N menos 3, dividido por 2. N é a quantidade de lados. Já falamos disso, mas sempre é bom reforçar. Ele não me deu a quantidade de lados, professor, ele me deu a quantidade de vértices. Serve. Ele me deu a quantidade de ângulos externos. Serve, porque elas sempre são iguais. Ok? Por que tira 3? Porque, vê bem, não existe diagonal que sai do vértice A e vai até o vértice A, a diagonal AA. Isso não existe, porque eu não saio do lugar. Não pode ser a diagonal AB. Por quê? Porque é lado, eles são consecutivos, então vira lado. Não pode ser a diagonal AD. Por que não pode ser AD? Porque elas são consecutivas, e aí isso aqui se transforma em lado. Então, na verdade, eu sempre tiro 3 vértices. Ó. Ele próprio, o consecutivo e o consecutivo. Então, eu sempre tiro 3. Ele próprio, o consecutivo que forma o primeiro lado, o consecutivo que forma o segundo. Tiro 3. Então, quantidade de vértices vai até melhor. Quantidade de vértices menos 3, porque eu tenho que tirar 3 vértices. Tá ok? Dividido por 2. Tá bom? Lembre-se, então, esse D é quantidade de diagonais distintas. Diferentes uma da outra. Por que eu estou falando disso também? Professor, não entendi por que eu do distintas. Porque vamos pensar assim. Eu vou formar uma diagonal. Formei, ó. Aqui vai do A até o C. Agora eu vou formar a segunda diagonal. Aqui vai do B até o D. Agora eu vou formar a terceira diagonal. Aqui vai do C até o A. Mas peraí, essa diagonal é a mesma. AC, CA é a mesma diagonal. Então eu não vou contar duas vezes. Não posso contar duas vezes. É o mesmo segmento. Por isso que tem que ser distintas. E por isso que eu divido por 2. Porque na verdade eu sempre conto duas vezes. Ó. AC, CA. Contei duas vezes a mesma diagonal. BD, DB. Contei duas vezes. Por isso que eu faço a fórmula e no final eu divido por 2. Porque eu acabo contando duas vezes. Ok? Então, isso são características gerais de qualquer quadrilátero. Caímos numa fórmula aqui importante. Quantidade de diagonais. E a partir de agora, essa fórmula vale para qualquer polígono convexo. O que fica faltando para a gente terminar essa aula é a parte de casos especiais. Quais são os casos especiais de quadriláteros? Que a gente vai terminar já, agora mesmo. Falamos dos quadriláteros de forma geral, né? Qualquer quadrilátero, soma dos ângulos internos é 360. Em qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos externos é 360. Ele tem duas diagonais, qualquer quadrilátero. Vamos para os casos especiais. Lembre-se, caso especial é porque ele tem alguma característica especial. Então ele é estudado até a parte dos outros elementos do mesmo grupo. O primeiro quadrilátero especial é o trapézio. Então, qual é a característica exigida de um quadrilátero
para ele ser chamado de trapézio? O que um quadrilátero tem que ter para ser chamado de trapézio? A exigência é que tem que ser um quadrilátero que tenha dois lados paralelos. No exemplo que a gente está dando aqui, o lado AB do quadrilátero é paralelo com o lado CD. Lembre-se, paralelo, não ter pontos de concorrência, não tem ponto em comum. Significa que se eu continuasse desenhando os segmentos, ou seja, se eu pegasse a reta suporte, não haveria concorrência, nem para a direita, nem para a esquerda. Não teria concorrência. Então eles são paralelos. Basta isso. Esse quadrilátero já se transformou num trapézio. Essa é a única exigência. Então, todo quadrilátero que tem dois lados paralelos vai se chamar trapézio. Nos trapézios, esses lados paralelos, no nosso exemplo AB e CD, serão chamados de base. Então, o trapézio terá duas bases. O AB será chamado de base menor, porque tem uma medida menor, obviamente, e o CD vai ser chamado de base maior, porque ele tem uma medida maior. Tá? Trapézio. Dentro desse grupo, ainda existe alguns que têm características mais especiais ainda. O trapézio isósceles, ele é trapézio, então tem dois lados paralelos, AB paralelo a CD. Isso já fez dele um trapézio. Só que nesse caso, além dele ter os lados paralelos, dois lados paralelos, os lados que não são paralelos, como assim? Aqueles que se eu continuasse desenhando, ou seja, se eu pegasse a reta suporte, haveria ponto de concorrência. Eles teriam uma concorrência, uma intersecção. Então eles não são paralelos. Esses lados que não são paralelos são iguais. Eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Ou seja, então eu tenho que o AD tem a mesma medida do BC. Essa é a característica. E mais ainda, ele tem características angulares. Os ângulos que estão na mesma base. Como assim ângulos que estão na mesma base? Base menor tem dois ângulos. Ó. A base maior tem dois ângulos. Ó. Os ângulos que estão na mesma base, ou os dois que estão na base menor, ou os dois que estão na base menor, são congruentes, têm a mesma medida. Os ângulos que estão na base maior são congruentes, vão ter a mesma medida. Ou seja, se esse aqui mede alfa, esse também mede alfa. Se esse aqui mede beta, esse aqui mede beta. Sim? E os ângulos que estão em bases distintas? Ângulos de bases diferentes. Ou seja, se eu pegar um que está na base menor e um que está na base maior, qualquer que seja, esse com esse ou esse com esse com esse ou então esse com esse. Ângulos que estão em bases diferentes são suplementares. Ok? Dá até para lembrar um pouquinho, fazer uma relação com o triângulo isósceles. No triângulo isósceles, os ângulos da base eram iguais. No trapézio isósceles, os ângulos de cada base são iguais. Tá certo? E, se eu pegar ângulos de bases diferentes, eles serão suplementares. Ainda no trapézio, ele é trapézio porque tem dois lados paralelos, AB paralelo com CD. Só que esse vai ser chamado de trapézio retângulo. Qual é a definição? Um trapézio é chamado de trapézio retângulo quando um dos lados não paralelos, um deles, apenas um deles é perpendicular com as duas bases. Ó. Esse lado que é o lado não paralelo, lembra, né? Se eu continuasse a figura, eles iam se interceptar. Tá bom? Esses lados aqui
esse lado aqui não paralelo é perpendicular com a base menor. Esse símbolo é o símbolo de perpendicular. O T invertido é símbolo de perpendicular, tá? Então, ele é perpendicular com a base menor, com AB, e ele também é perpendicular com a base maior, CD. Então, eu tenho um lado não paralelo, perpendicular com as duas bases. Quando isso acontece, o meu trapézio é chamado de trapézio retângulo. Ele também tem uma propriedade angular. Vamos pegar os dois ângulos não retos. Eu tenho dois ângulos retos, 90 e 90. Vamos pegar os dois ângulos não retos, alfa e beta. Então, os ângulos não retos, ou seja, no nosso exemplo alfa e beta, os ângulos não retos são suplementares. Acho que isso também é óbvio, né? Lembra? Em qualquer quadrilátero, a soma dos quatro ângulos internos dá 360. Eu já tenho 90 com 90, 180. Então, do 360 menos o 180 conhecido, sobra 180, que é a soma dos outros dois. 180 daqui com 180 de lá, 360. Se eles dois juntos tem que dar 180, então eles são do tipo suplementares. Então, nosso primeiro caso especial de quadrilátero, o trapézio. Mas lembre-se, a única exigência para que ele seja um trapézio é que ele tenha dois lados paralelos. Tá ok? O restante dos casos especiais, então. Lembre-se, sempre procure enxergar o que fez dele especial. No caso do trapézio, dois lados paralelos. Só. Basta isso. Então vamos lá. Os outros quatro casos. O segundo é chamado de paralelogramo. O nome já diz, né? Paralelo. Tem a ver com paralelismo também. Um paralelogramo é aquele que os lados opostos são paralelos. AB é paralelo com CD. E AD é paralelo com BC. Então o que vocês vão perceber? Que são opostos, não? Saí aqui de cima e desci. Ó, opostos. Os opostos são paralelos. Os opostos são paralelos. Então, todo quadrilátero que tiver essa característica, lados opostos paralelos, é um paralelogramo. Aí você pode olhar para a figura e falar, professor, o senhor tinha dito que bastava ter um par de lados paralelos e ele era trapézio. Então eu posso dizer que o paralelogramo é um trapézio? Pode. Perfeitamente. Ele é um caso especial do trapézio. Então ele seria o especial do especial, vamos dizer assim. Tá ok? Mas a sua conclusão não é errada, não. Tá bom? Bom, por ele ser assim, a característica é essa. Essa é a característica exigida. Basta isso. Mas por ele ser assim, dessa forma, existem algumas consequências. Quais são as consequências que a gente vai anotar as principais? Na questão dos lados, os lados paralelos são iguais. Eles têm a mesma medida. Ou seja, o AB é igual ao CD, o AD é igual ao BC. Então, esse aqui de cima é igual a esse aqui de baixo, esse aqui da esquerda é igual a esse aqui da direita. Essas são as consequências do lado. Consequência dessa característica aqui. As questões angulares. Os ângulos internos, vocês vão perceber o seguinte. Os que estão na mesma base aqui e os opostos, ó, saiu do vértice A, foi para o vértice C. Ou seja, diagonalmente opostos, diagonal. Um está numa diagonal, o outro está na outra. Os ângulos opostos, os ângulos internos, são iguais, são congruentes entre si. Tem a mesma medida. Ou seja,
Se esse aqui, ó, for alfa, esse também é alfa. Se esse aqui for beta, o oposto desse diagonal também é beta. E os ângulos consecutivos são suplementares. Suplementares. Certo? Ou seja, o que acontece? A gente já discutiu o que significa ser consecutivo. Consecutivo, estar nas extremidades do mesmo lado. Ângulos que estão na extremidade do AB, o alfa e o beta. Ângulos que estão na extremidade do BC, o alfa e o beta. Ângulos que estão na extremidade do CD. Isso é ângulo consecutivo. E os consecutivos são suplementares, ou seja, quando eu somo os dois, 180. Os opostos são iguais, os que estão no mesmo lado, vamos dizer assim, são suplementares. Paralelogramo. O segundo aí, terceiro na verdade, né? O terceiro é o retângulo. Qual é a característica exigida para que o quadrilátero seja chamado de retângulo? Que os quatro ângulos internos sejam retos. Basta isso, não precisa mais nada. Basta isso. 4 ângulos internos retos. Pronto, já é um retângulo. Tá certo? Tá aí o nosso retângulo. Como consequência disso, já é consequência, não é mais exigência. Os lados opostos são paralelos. Ou seja, o AB é paralelo com CD, o AD é paralelo com BC. Aí de novo você vai olhar para a figura e vai falar, ô professor, espera um pouquinho. Essa característica dos opostos ser paralelo é do paralelogramo. Então você está me dizendo que o retângulo é um paralelogramo. Perfeito, eu estou sim. Ele é mesmo. Tá? O retângulo é um paralelogramo. O retângulo é o paralelogramo que tem os 4 ângulos retos. Tá certo? E por ser paralelogramo, óbvio que todas essas características valem. Tá certo? Então, os lados que são paralelos, quem que são paralelos lá? O AB é paralelo com o CD e o AD é paralelo com o BC. Os lados paralelos são iguais. Para não ter que escrever de novo, eu vou chamar assim, ó, consequência 1, consequência 2, consequência 3. Óbvio que vale a consequência 1. Já que ele virou paralelogramo, os lados paralelos têm a mesma medida, consequência 1. Acho que é óbvio, né? Que vale a consequência 2. Os ângulos internos opostos são iguais. Poxa, se os 4 são iguais, os opostos vão ser. Então vale a consequência 2. Vale a consequência 3. Se eu pegar os consecutivos e somar, dá 180, 180. Então eles são suplementares. Vale a consequência 3. Certo? Losango. Qual é a característica exigida de um quadrilátero para que ele seja chamado de losango? E por favor, é losango. Eu já vi alunos falando losangulo. Não é losangulo, é losango. O losango tem os 4 lados iguais, os 4 lados congruentes. Esse igual a esse, igual a esse, igual a esse. Basta isso. O AB é igual ao BC, que é igual ao CD, que é igual ao AD. Os 4 lados iguais. Certo? Como qualquer figura, ele tem ângulos internos. Os opostos, oposto, oposição, e os consecutivos, vermelho com preto, vai.
Tá bom? Nessa figura, os lados opostos são paralelos. Como assim, professor? O AB e o CD são paralelos. O BC e o AD são paralelos. Isso é consequência, tá? Exigência basta essa. Aí você vai olhar de novo e vai falar, professor, lados paralelos, ele volta a ser paralelogramo. Então você está me dizendo que esse é paralelogramo. Tô. E olha bem que interessante. Esse cara é o paralelogramo que tem os 4 ângulos internos retos. E esse cara é o paralelogramo que tem os 4 lados iguais. Simples, né? Tá bom? Consequentemente, por conta dessas características todas, vale o C1. Óbvio que vale, né? Se os 4 lados são iguais, então os lados paralelos também serão, óbvio. Vale C2, os ângulos internos opostos são iguais. Os opostos. Então, se esse é alfa, esse é alfa. O oposto igual ao oposto. Se esse é beta, esse também vai ser beta. Os opostos são iguais. Então, vale C2. E também vale C3. Os lados consecutivos, na extremidade, os ângulos consecutivos, na extremidade do mesmo lado, alfa e beta, são suplementares. Puxa vida, é fácil de entender isso. Quando você enxergou que eles eram paralelogramos, consequentemente você enxergou que vale todas as propriedades nele. Obviamente. Se você enxergou, ficou legal, ficou fácil de justificar por que vale todas as propriedades. E o último, o quadrado. Qual é a característica do quadrado? O quadrado é o quadrilátero, que tem os 4 ângulos internos retos. Olha lá. Aí de novo você vai lá e falar, professor, então ele é retângulo. Ele é um retângulo, ele tem os 4. E se ele é retângulo, professor, ele é paralelogramo. Isso, cara, é isso que é matemática. Você conseguir ir enxergando o desdobramento das propriedades. E ele tem, não basta isso, tá? E ele também tem que ter os 4 lados iguais. Mas espera aí, lados iguais, professor? Então você está falando que ele é um losango. Perfeito, ele é um losango. O quadrado é ao mesmo tempo retângulo e losango, porque ele tem as 2 características. Então você está me dizendo que os lados opostos são paralelos? São paralelos. Então você está me dizendo que vale C1, C2, C3, porque ele é um paralelogramo? Perfeito. Você enxergou realmente o que é geometria, o que é matemática, tá ok? Então, você pode dizer que vale C1, C2 e C3 são válidas justamente porque ele engloba todas as outras figuras anteriores. E aí nós formamos as 5 figuras especiais no caso de quadriláteros. O trapézio, o paralelogramo, o retângulo, o losango e o quadrado. Aonde que os exercícios vão ser cobrados de vocês? Nas propriedades. Lembre-se, propriedades sempre é a coisa mais importante. É lá que os exercícios vão buscar dados para poder fazer pergunta para vocês. Então é extremamente importante que você lembre dessas propriedades. No caso do trapézio, lembre-se que tem, além do trapézio tradicional, vamos dizer assim, o trapézio mais amplo, você tem 2 situações um pouquinho mais especiais, que é o trapézio isósceles e o trapézio retângulo. Tá? As figuras convexas, os quadriláteros convexos especiais. São bastante importantes, tá ok? Então, com isso a gente fecha o estudo de figuras convexas. Vimos as 2 principais, que é o triângulo e o quadrilátero. Quadrilátero, hein? Cuidado, isso aqui é caso especial. E vimos também o caso geral, os polígonos de uma forma geral. Quantidade de diagonais, fórmula de diagonais, sempre
É nesses detalhes que o exercício vai fazer cobrança para você. Você precisa saber detalhes de propriedade e de forma. Até o próximo encontro, tá ok?